Olá, turminha do primeiro ano, sou a professora Ivani, estou de volta para mais um encontro agradável com vocês e hoje com o componente curricular Ciências. E hoje vamos dar continuidade ao tempo meteorológico. Hoje vamos conhecer o tempo meteorológico em diferentes locais do Brasil. Mas antes, nós vamos compreender melhor o que é meteorologia. Meteorologia é a ciência que estuda as condições atmosféricas e com isso auxilia na previsão do tempo. É com essa meteorologia, essa ciência que vai dizer se hoje está sol, se tem chuva, enfim. O profissional que estuda o tempo é chamado de meteorologista e o local onde esse profissional trabalha é chamado de estação de meteorologia. É nessa estação de meteorologia onde os meteorologistas vão estudar os elementos do tempo, os elementos do clima, como a temperatura, a umidade atmosférica, a pressão atmosférica, a massa do ar, os ventos, as chuvas. E nesse local, nessa estação, lá dispõe de diversos instrumentos sofisticados que é chamados de instrumentos meteorológicos. Por exemplo, para medir o vento é utilizado o anemômetro, que tem a finalidade de medir a velocidade do vento, e alguns tipos servem para indicar a direção do vento, como é o caso do catavento e da biruta. Já o pulviômetro é um outro instrumento meteorológico utilizado para medir a quantidade de precipitação pluvial, ou seja, a quantidade de chuvas em milímetros. A gente acredito que você já ouviu quando diz, em Picos hoje choveu tantos milímetros. Então, quem é responsável por isso é o pulviômetro. Um outro instrumento é o higrômetro ou higrógrafo, que tem a finalidade de registrar a umidade relativa do ar. Quanto mais baixa a umidade, mais quente, quanto mais alta, mais frio. E aí tem o barômetro, que tem a finalidade de medir a pressão atmosférica, e o termômetro, que tem a finalidade de registrar as variações de temperatura ao longo do tempo, como, por exemplo, dizer qual é a temperatura mínima e qual é a temperatura máxima em determinada cidade. Prever o tempo é importante? Será que prever o tempo é importante? Bom, prever o tempo é importante para sabermos se vai chover, e isso a gente pode nos programar, se vamos levar um guarda-chuva, se vamos levar uma capa de chuva. Também é importante saber se vai fazer sol, para me utilizar bastante protetor, me proteger, né? Também serve para avaliar as condições da estrada, caso a gente vai viajar. Também serve para a agricultura, para mim saber qual é o tempo que eu tenho que preparar a terra para esperar as chuvas para fazer o plantio. Então, prever o tempo é fundamental para a nossa vida. E aí hoje vamos conhecer o tempo nas cidades brasileiras, em 3 cidades brasileiras. Uma delas é Prudentópolis. Prudentópolis é uma cidade que fica no estado do Paraná, na região sul do país, ou seja, a região mais fria do país. E ela fica a 172 quilômetros da capital, Curitiba. E a outra cidade é Buíque. Buíque, ela que fica no estado de Pernambuco, localizada na região nordeste, uma das regiões mais quentes do país. E Buíque fica a 258 quilômetros da capital, Recife. Buíque é uma cidade do interior de Pernambuco. E a outra cidade é a nossa cidade, Picos. Picos, que fica localizado no estado do Piauí e na região nordeste também, na região nordeste, que é a região quente, a mesma região de Buíque. E Picos fica a 266 quilômetros de Teresina, que é a nossa capital. Então vamos aqui analisar essas duas imagens. Nós temos aqui crianças indo para a escola no município de Prudentópolis, no Paraná, que fica na região sul. E nós temos aqui as crianças indo para a escola no município de Pernambuco, lá na cidade de Buíque, Pernambuco, que fica na região nordeste. Observe como essas crianças estão vestidas. As crianças de Prudentópolis estão bem agasalhadas, já nas crianças de Buíque, elas estão mais leves. Então, isso significa dizer que Prudentópolis, por ser uma cidade fria, as crianças têm que ir mais agasalhadas. Já
Buíque, uma cidade quente, as crianças vão mais leve. E nós? Se nós tivéssemos que ir para nossa escola, se não estivéssemos nessa pandemia, estivéssemos indo para a escola, como nos vestiríamos? Isso mesmo, como as crianças de Buíque, Pernambuco, porque aqui é uma cidade muito quente. E agora nós vamos acompanhar aqui a previsão do tempo da cidade de Prudentópolis e da cidade de Picos em uma semana, né? Observe que na cidade de Prudentópolis a temperatura máxima chega a 31 graus centígrados. Já em Picos, a máxima chega a 39 graus centígrados. Então, isso significa dizer que nossa cidade é mais quente, principalmente porque ela é na região nordeste, já a Prudentópolis, na região sul, mais fria, uma cidade mais fria. Agora vamos ver como é que está o tempo hoje, quinta-feira, na cidade de Prudentópolis. Observe, né, que faz sol, vai fazer sol o dia todo na cidade, porém a temperatura máxima vai chegar a 21 graus centígrados. Já hoje, dia 23 de setembro, na nossa cidade, assim como Prudentópolis, faz sol o dia inteiro, porém, né, a temperatura máxima chega a 39 graus centígrados, ou seja, bastante quente. Então, sabendo disso, vamos cuidar da nossa saúde, beber bastante líquido no dia de hoje, usar protetor solar se formos sair, usar guarda-sol, óculos escuro, um blusão para nos protegermos do sol. Fica a dica. Pois tá, um beijo no coração de cada um de vocês e até a nossa próxima aula.